Olá, meus amados irmãos, graça e paz seja convosco, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela reina sobre o teu coração, sobre a tua vida e sobre a tua família. Neste momento eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Louvado seja Deus, e convido a você e abra as suas Bíblias juntamente comigo no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no seu capítulo 27, e o versículo de número 23. Nos diz assim o versículo: E o governador, porém, disse: Mas e mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Eu apenas quero ficar com essa parte B do versículo, e nos diz: Mas e mal fez ele? Louvado seja Deus. Mas e mal fez ele? Jesus estava diante do governador, sendo interrogado, sendo julgado. Louvado seja Deus. A multidão estava pedindo e soltasse Barrabás e crucificasse a Jesus. Tamanho era o ódio da multidão, tamanho era o ódio do povo, tamanha era a inveja e os fariseus tinham contra Jesus. Louvado seja Deus. Jesus estava diante de Pilatos, louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer, e Pilatos não viu nenhum mal, nenhuma condenação em Jesus. Pilatos interrogou Jesus, louvado seja Deus. Mas a multidão, o povo estava furioso, louvado seja Deus. Eu quero, através deste texto, mostrar para você a ingratidão do ser humano. Como o ser humano é ingrato. Por quê, irmão Luiz? Porque diante de tudo e Jesus, no período ele esteve na terra, no seu ministério terreno, ele fez, ele realizou, ele operou milagres, ele curou o cego, deu vista aos cegos, fez com que paralítico andasse, abriu os ouvidos do surdo, louvado seja Deus. Fez com que mortos ressuscitassem, louvado seja Deus. Jesus curou a sogra de Pedro, que estava com febre, louvado seja o nome do Senhor. Jesus curou um paralítico no tanque de Betesda e havia 38 anos enfermo, louvado seja o nome do Senhor. Jesus curou 10 leprosos, louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que Jesus descia de Samaria para Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. E de repente, de longe, aqueles 10 leprosos avistaram Jesus e clamaram por misericórdia. Jesus ordena a eles e vai, como é de costume, naquela época, vai aos sacerdotes e mostra para eles. Louvado seja Deus. E eles foram obedecendo a palavra do Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus. Mas no meio do caminho, um dos leprosos, louvado seja Deus, ficou curado. Um dos leprosos viu, percebeu e estava curado. Louvado seja o nome do Senhor. Os 10, na verdade, foram curados, foram purificados, foram limpos da sua lepra. Mas, meus amados irmãos, só um voltou para agradecer ao Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus, quando ele chegou perante o Senhor Jesus Cristo, dizendo para o Senhor: Mestre, eu estou curado, eu fui curado da minha lepra. Olha, Senhor, o meu corpo, olha o meu braço, olha o meu corpo todo, eu estou curado. Jesus ainda a ele perguntando: Mas não foram os 10 curados? Aonde estão os outros 9? Aonde estão os 9 e não voltaram? Louvado seja Deus. Tamanha era a ingratidão do povo, tamanha era a ingratidão do ser humano. Como nós somos seres humanos, nós somos falhos, como nós temos um coração duro, como nós temos um coração e não é agradecido a Deus por tudo quanto o Senhor Deus tem feito, por tudo quanto o Senhor Deus tem operado, por tudo aquilo que o Senhor Deus tem realizado nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer que Jesus alimenta uma multidão com 2 peixes e 5 pães. Louvado seja Deus. Jesus sacia, operando um milagre maravilhoso, saciando a fome daquele povo, alimentando aquele povo, simplesmente com 2 pães, com 2 peixes e 5 pães. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o ser humano é ingrato.
Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, Jesus deu vista aos cegos. O cego Bartimeu, quando Jesus entrava em Jericó e na beira do caminho, ali tinha um cego, e mendigavam e pedia esmola. De repente aquele cego ouve um barulho de uma grande multidão, de uma grande comitiva, e aquele cego, ouvindo aquele barulho, aquele cego pergunta: quem está aí? É o rei? E alguém responde: não, Bartimeu, não é o rei, é Jesus. Ele responde: Jesus de Nazaré? Sim, Jesus de Nazaré. E Bartimeu passa a clamar: Jesus de Nazaré, Jesus, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. E a multidão o repreendia, alguém no meio da multidão ali o repreendia, dizendo: Bartimeu, cala a tua boca, porque o mestre não vai te ouvir. O barulho é terrível, o barulho é grande e o mestre não vai te ouvir. Mas Bartimeu não deu ouvido àquela pessoa. Bartimeu começou a clamar, Bartimeu começou a suplicar: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor Jesus mandou chamar. Louvado seja Deus. Jesus teve misericórdia de Bartimeu. Jesus ouviu o clamor de Bartimeu. No meio da multidão, Jesus ouviu o clamor de Bartimeu e disse para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Louvado seja Deus. E Bartimeu disse para o Senhor: Senhor, e eu veja. O Senhor responde: vê, a tua fé te salvou. Mas, meus amados irmãos, não para por aí. Jesus, ele é soberano. Jesus, ele é maravilhoso. A Bíblia diz que Jesus estava numa determinada cidade e de repente um homem chama Jesus e disse: mestre, a minha filha está em casa e está morrendo. Venha curá-la. Louvado seja Deus. Mas quando Jesus, aonde Jesus vai, segue-lhe uma multidão, uma grande multidão, e no meio daquela multidão, alguém tocou em Jesus. Louvado seja Deus. Alguém tocou na orla, na vestidura de Jesus. Jesus parou, a multidão parou, o povo parou. Jesus disse: alguém me tocou. Alguém me tocou. Louvado seja Deus. Os seus discípulos dizem: mestre, a multidão te oprime, a multidão te aperta, e tu dizes: quem te tocou? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus disse: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, pois de mim saiu poder. Louvado seja Deus. Fora uma mulher e há 14 anos estava enferma. Louvado seja o nome do Senhor. Há 14 anos estava uma hemorragia, um fluxo de sangue. Louvado seja Deus. E aquela mulher gastara todos os seus bens, toda a sua riqueza, toda a sua fortuna atrás de uma cura, mas não encontrou a cura. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher disse: se tão somente eu tocar nas vestiduras de Jesus, eu serei curada. Louvado seja Deus. E aquela mulher, ela lutou contra tudo e contra todo, contra os preconceitos. Louvado seja Deus. Contra as barreiras e as dificuldades da vida. Ela atravessou o meio daquela multidão e simplesmente tocou na orla, na vestidura de Jesus. E naquele exato momento, aquela mulher ficou curada do seu mal. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, que maravilha. E o Senhor Jesus prossegue, e lá na casa daquele pai desesperado, aflito, o Senhor Jesus ressuscita aquela menina que estava morta. Louvado seja Deus. Mas não para por aí. A Bíblia diz que Jesus ia entrando na cidade de Naim. E quando Jesus ia entrando, vinha saindo daquela cidade um funeral. Louvado seja Deus. Uma mãe desesperada, aflita, já não tinha mais ninguém na vida, e o único filho ela tinha morreu. O único filho ela tinha veio a falecer, e ela estava saindo daquela cidade rumo ao cemitério para enterrar o seu único filho. Jesus para aquela multidão. Louvado seja Deus. Jesus é tremendo, Jesus é soberano. Jesus parou aquela multidão, toda aquela multidão parou. Louvado seja Deus. E Jesus toca no esquife, pega na mão do moço, e ele levanta. Aquele moço ressuscita e ele entrega para a mulher. Louvado seja Deus. Que coisa tremenda, né, meu amado irmão?
e coisa maravilhosa. Esses são o poder, o milagre do nosso Deus. E o Senhor Jesus vem operando, vem realizando, vidas sendo libertas, vidas sendo transformada pelo poder da palavra do Senhor. Vidas que outrora estava sendo ativa, oprimida e aflita. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jesus entrou na cidade do Adareno. Louvado seja Deus, na cidade de Adara. E ali existia um homem possuído, possesso de demônios. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que aquele homem, ele dormia nos sepulcros, dormia no cemitério. Aquele homem andava preso, escravizado. Aquele homem andava com correntes, mas nada segurava aquele homem, devido à possessão de demônios que estava na vida daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. De repente, aquele homem, o demônio está naquele homem, se depara com Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E o demônio fala: vieste nos atormentar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios estavam naquele homem, reconheceu a soberania, o poder de Deus, e eles pedem para o Senhor: olha, Senhor, nos expulsa para aquelas manadas de porcos. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus expulsou o demônio, os demônios estavam na vida daquele homem. Louvado seja Deus, para as manadas de porcos. Mas, meus amados irmãos, aquele homem ficou liberto. Louvado seja Deus. Aquele homem que outrora estava longe do convívio da sua família, aquele homem pôde voltar para a sua casa com esperança, com felicidade, com paz e alegria. Mas, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, louvado seja Deus, como eu já disse, a ingratidão é algo tremendo. As pessoas é ingrata por natureza, não sabemos agradecer a Deus, não sabemos ter um coração agradecido por tudo quanto o Senhor Deus tem feito, tem operado. Agora Jesus está sendo condenado, Jesus estava preso, estava perante Pilatos. Pilatos estava interrogando Jesus acerca daquilo que ele fez, daquilo que ele realizou e daquilo que ele operou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a multidão estava lá fora gritando: solta Barrabás, mata Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus, solta Barrabás. E Pilatos olhou para os líderes religiosos daquela época e disse: eu não vejo mal algum neste homem. E mal este homem fez? Qual é o mal ele fez para ser condenado à morte? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, como eu li na palavra e nos diz: mas e mal fez ele? Mas e mal fez ele? Ele está sendo condenado por libertar vidas ativas, aflitas, oprimidas. Ele está sendo condenado por dar vidas a pessoas que morreram, e agora ele ressuscitou para dar saúde às pessoas que não tinham saúde, e agora ele estava dando a cura, a libertação. Louvado seja Deus. Como nós somos ingratos, como nós somos falhos diante do Senhor, e mal ele fez. Fique com essa palavra, e Deus em Cristo abençoe a sua vida. Em Deus em Cristo venha derramar sobre o teu coração a paz. E Deus em Cristo venha derramar sobre o teu coração as mais ricas bênçãos celestiais. Deus abençoe, fique na paz.